ligado ao grupo Genefil. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura de A Genealogia da Moral, primeira dissertação, né? Seção 12, onde concluímos no encontro passado, colocando algumas questões sobre o desenvolvimento dentro das perspectivas de força e fraqueza, né? Como Nietzsche entenderia isso segundo uma certa percepção, a minha impressão predominante, relacionando-se diretamente com a perspectiva um certo recorte da perspectiva que ele tem da cultura grega, né? Que é justamente aquela proximidade de uma certa transfiguração que elabora-se mediante uma diferenciação dos processos institucionais religiosos que vão se judaizar dentro da égide predominantemente cristã, a partir da perspectiva do Deus cristão como esse grande mediador normativo, né? Mediante essa figura do divino que apresenta-se como elemento fundamental para digamos assim, para a explicitação, o ordenamento de uma dada cultura, que é o elemento religioso, que constitui majoritariamente boa parte das perspectivas ocidentais e orientais, inclusive, né? A espiritualidade ligada à perspectiva religiosa como esse processo de fomentação cultural, né? Como uma espécie de explicitação daquilo que se concebe como alma, né? Tanto num sentido mais corriqueiro, como num sentido predominantemente mais abrangente, como por exemplo na perspectiva junguiana, né? Que compreende que a alma é uma certa integralidade entre corporeidade, racionalidade e espírito de uma época, né? Me parece que o Nietzsche está muito próximo disso também, em uma certa medida, apesar de do Jung ser majoritariamente alguém que pensa a partir da condição de possibilidade empírica do desenvolvimento dessas subjetividades, o Nietzsche parece não estar muito distante, porque a questão do perspectivismo, apesar de apresentar-se como uma certa contestação de determinados aspectos do formalismo kantiano, né, ele também bebe da fonte, né, a partir de estabelecer um procedimento genealógico histórico em desenvolvimento para, digamos assim, contestar uma certa perspectiva hegemônica fundacionista kantiana que vai reverberar em outras áreas de conhecimento, né, epistemologia, né, posteriormente dentro daquilo que nós concebemos como aspectos mais contemporâneos, dentro da nossa própria sociologia contemporânea, para as teorias políticas e etc., né? Mas aqui não é bem o caso. Mas aí o que a gente explicitou no encontro anterior é que, a partir de uma certa conjectura comparativa ligada a partir das abordagens hegemonicamente institucionais gregas, a partir daquilo que foi explicitado no encontro passado, né? E como os gregos, dentro desse recorte, viam as suas relações para com os deuses, que é já o primeiro ponto de diferenciação, né? Não há um Deus, não há um conjunto de regras estabelecidas por essa relação religiosa institucional para com esse Deus, né? Por mais que exista uma série de outras concepções e discussões teológicas aqui nessa espécie de homogeneidade artificial que se produz, e aí a gente nunca disse que o Nietzsche não faça de fato isso, né? No sentido de produzir um certo espantalho daquilo que ele concebe como cristianismo, mas esse espantalho não quer dizer que seja completamente deslocado da realidade, ele tem sua razão de ser, né? E a razão de ser é justamente um certo sentido de mediação e estratificação da fraqueza como modo de ser hegemônico e predominante que o Nietzsche vai criticar, e trazendo essa perspectiva, essa maneira de se relacionar com a força e com a fraqueza, né, desde o jovem Nietzsche, lá no Apolíneo, da concepção do Apolíneo e do Dionisíaco, a partir da perspectiva da tragédia grega, já vai aparecer, né, como esses elementos constitutivos, né, que ocorrem dentro de um sentido integrador, né, não no sentido opositivo ou no sentido de camadas substanciais, mas dentro do sentido integrador do próprio dimensionamento do fazer cultura, do se fazer vida, do se fazer injeção de determinadas concepções volitivas em relação à própria produção material da vida, né?
E, neste sentido, a conclusão que podemos chegar, né, no encontro anterior, é que o Nietzsche, de alguma maneira, ele não faz uma espécie de apologia à força em detrimento da fraqueza. Mas o que ele explicita aqui são as possibilidades e as impossibilidades que denotam um processo de vida mais exacerbado, a complexidade de um processo de vida mais exacerbado, a partir de determinadas relações objetivas, subjetivas, como contestação à estratificação desses lugares, né? Isso aqui está muito embebido dentro do contexto do Nietzsche, referencial do Nietzsche, como dentro da perspectiva da ideologia alemã, né? Como influência, né? Influência de contestação referente à própria questão do formalismo que eu acabei de citar, né? Que o próprio Hegel também vai estar circunscrito dentro desse tipo de embate, desenvolvendo um outro tipo de filosofia dentro de um processo de desenvolvimentista em um determinado sentido da perspectiva dialética. Entretanto, eu não vejo Nietzsche muito distante disso, apesar de que ele, de forma alguma, vai se pretender ser um dialético, mas existe um processo dissolutivo aqui em jogo, isso para mim, de certa forma, ele está presente de uma maneira bastante forte no Nietzsche, né? Um investimento contra a dissolução, contra a estratificação em favor da dissolução das subjetividades, né, e investimento contra uma objetividade que apresenta-se como um aspecto de sociabilidade institucional, ligados a aspectos religiosos, culturais, filosóficos, artísticos, que vão ser desenvolvidos aqui nesse livro, inclusive. Na terceira dissertação. Na terceira dissertação isso vai ser desenvolvido também, né, em um sentido mais amplo, né, na verdade, amplo e específico, né? Vai tratar de certas questões muito específicas dessa espécie de dimensionamento, né, a partir do ascetismo, né, que vai aparecer também, inclusive, no final da segunda dissertação, a questão do ascetismo como um certo sentido positivo e negativo dentro de uma forma de ocorrer um certo tipo de investimento, uma certa essencialização do ascetismo e um certo investimento do ascetismo como potencialidade, né, muito ligado à questão dos ideais, né? Já que a gente vai dizer que para que um ideal sucumba é necessário que outro adentre seu lugar, né? E isso se relaciona na minha interpretação analogamente com a questão da força e da fraqueza. E a partir disso, né, de todas essas elaborações dentro do contexto grego, da multifacetação da perspectiva dos deuses no pensamento grego, né, que nutriam as relações majoritariamente, né, entendidas a partir da perspectiva da poesia de Hesíodo, né, que podemos aqui observar algumas questões de Hesíodo, Homero, relacionando-se com esses contextos mitológicos gregos que constituíam o modo de fazer história, né, de uma certa cultura, e não é muito diferente de outros processos religiosos que contêm essa base, digamos assim, mitológica, que é uma maneira de construir materialmente determinadas realidades de culturas que se estratificam, que se moldam, né, a partir das próprias relações políticas. A gente pode observar que, dentro do contexto grego, havia um modo muito mais diferenciado daquilo que o Nietzsche está criticando, de se relacionar com a força e com a fraqueza, dentro de um sentido de proximidade, inclusive da morte, a partir da relação com os deuses citônicos e os deuses celestes, né? Que promoviam embates entre si, né? E que disputavam essa relação para com aqueles que foram concebidos como imortais, né? E o processo, e aí quando eu falo aquele processo institucional, eu estou falando dos costumes, das relações, dos modos de fazer política, dos modos de promover determinados processos civilizatórios, etc., né? Eles eram outros, né? E eles foram arrebatados para outra espécie de direcionamento a partir do processo de modernização, né? De judaízação, de cristianização das institucionalidades que o Nietzsche está se propondo a criticar. Então, o 11 e o 12, eles meio que seguem uma linha, o 10, o 11 e o 12, né? Eles seguem meio que uma linha de raciocínio integradora, né? E vamos ler o 12 aqui, para poder a gente adentrar no 13, que vai ter uma outra espécie de exploração conceitual.
né? Como um ponto de virada. E a gente vai ler o 12, comentar um pouco acerca do 12, para poder ir diretamente para o 13, né? E talvez, não sei se a gente consegue chegar no 14, né? Dependendo do tempo aqui, do tempo de extensão que a gente promover nessa leitura e nesse comentário. Então vamos lá, 12 da primeira dissertação. O Nietzsche diz assim: neste ponto, não posso suprimir um suspiro e uma última esperança. Que coisa é para mim completamente intolerável? Aquilo com que não posso, que me faz enlanguecer e definhar, o ar ruim, o ar ruim. O fato de que uma coisa malograda se aproxime, que eu tenha de cheirar as entranhas de uma alma malograda, o que não suportamos normalmente de miséria, privação, mau tempo, enfermidade, fadiga, solidão. No fundo, podemos, com todo o resto, nascidos que somos, para uma existência subterrânea e combativa. Sempre voltamos mais uma vez à luz, sempre vivemos mais uma vez a nossa hora áurea da vitória. Boa noite, Gabriel, bem-vindo. Estou lendo aqui o 12 para poder dar continuidade aqui ao estudo que a gente fez semana passada, do 11, etc. Tá? E aí eu estou lendo aqui para poder a gente comentar posteriormente. Só retomando, né, a leitura, no fundo, podemos, com todo o seu resto, nascidos que somos, para uma existência subterrânea e combativa, sempre voltamos mais uma vez à luz, sempre vivemos mais uma vez a nossa hora áurea de vitória. E então aí estamos, como nascemos, inquebrantáveis, tensos, prontos para algo novo, ainda mais difícil, mais distante, como um arco que a miséria torna ainda mais teso. Mas de quando em quando me concedam, supondo que existam protetores celestes além do bem e do mal. Uma visão, concedam-me apenas uma visão de algo perfeito, inteiramente logrado, feliz, potente, triunfante, no qual, ainda hoje, haja o que temer. De um homem que justifique o homem, de um acaso feliz do homem, complementar e redentor, em virtude do qual possamos manter a fé no homem. Pois assim é, o apequenamento e nivelamento do homem europeu encerra nosso grande perigo, pois esta visão cansa. Hoje nada vemos que queira tornar-se maior. Pressentimos que tudo descende, torna-se mais ralo, mais plácido, prudente, manso, indiferente, medíocre, chinês, cristão. Não há dúvida, o homem se torna cada vez melhor. E precisamente nisso está o destino fatal da Europa. Junto com o temor do homem, perdemos também o amor a ele, a reverência. E aqui eu vou olhar a nota de número 15. Deixa eu ver se está no ponto aqui, para eu poder me localizar. Nota de número 15, cadê? Primeira dissertação. Prólogo. Segunda dissertação, cadê a primeira? Primeira dissertação, achei. 13, 14, 15. Reverência, temor, igual a honrar. Furcht, Ehrbrem, Ehrfurcht, temor, termo em alemão. Voltando ao texto, por ele a esperança em torno dele e mesmo a vontade de que exista ele. A visão do homem agora cansa o que é hoje o niilismo, senão isto. Estamos cansados do homem.
E aí eu abro para se alguém tiver comentário, quer fazer algum comentário, Gabriel, alguma pergunta, alguma colocação, dá uma boa noite. Opa, Alberto, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É, eu ainda estou tentando entender sobre essa questão. Eu não sei se é teológica, mas ele fala assim: vamos manter a fé no homem. É, assim, é uma esperança, é isso que ele quer alimentar nesse sentido, Alberto? Uhum. Então, acho que é ótimo, né? Assim, É assim, perdão pelo é, exagero. é tudo menos teológico. Só que assim, essa questão da esperança que você coloca aí é uma questão interessante, porque, tipo, eu não lembro exatamente qual é o trecho que a gente estudou, foi remetendo essa questão da. Foi os trechos anteriores, porque a gente está sempre refletindo com essa questão da. Que é algo que ele vai retomar, inclusive, lá na frente, sobre a questão que eu já remeti, inclusive já aparecem alguns elementos dessa questão aqui, que vai ser anunciada lá na frente, que é um capítulo que costumo chamar, talvez, assim, de genealogia dos deuses, né? Que é um texto que ele vai falar de como os ancestrais, né, a partir de um certo sentido de coesão e organização daquela dada sociedade, né, e por conta dessa organização e coesão sobrevive e termina reverenciando os seus ancestrais, porque eles se tornam lembranças muito fortes, né, e a partir dessas lembranças muito fortes, quando cada vez mais essa sociedade vai se tornando coesa e fortificada, essa visão, né, dos ancestrais, ela vai se tornando cada vez mais apagada no sentido material, mas vai se tornando vívida no sentido de um processo de divinização desses ancestrais, né? E aí, de determinada medida, o argumento do Nietzsche lá na segunda dissertação é que, de alguma forma, a ideia dos deuses vai surgindo a partir desse processo de divinização, a partir desse sentido de rememoração idealizada desses ancestrais dentro de um dado processo civilizatório. Seria uma espécie de esquecimento da materialidade desses ancestrais, porque esse distanciamento causaria isso, né? Agora, eu ainda não terminei para tentar responder o seu raciocínio. Você quer fazer mais alguma colocação? Porque aí. Não, na verdade eu queria só fazer um comentário, Alberto. Essa questão não parece muito familiar, quer dizer, me parece familiar, na minha opinião, com alguma coisa que a gente uma vez leu lá em Crepúsculo dos Ídolos. Aí eu não Os sei. melhoradores da humanidade. E Isso! eu já me lembrei logo de cara disso. Inclusive, eu vou, talvez vou mencionar algum trecho. Não, mas não, é Crepúsculo dos Ídolos mesmo. É Crepúsculo dos Ídolos. Não tem como não lembrar disso, porque ele está falando de um sentido de melhoramento que é justamente por essas vias de tornar a fraqueza algo positivo, né? E aí essa ideia de melhoramento está ligada necessariamente a esse deslocamento que a gente acabou de ver acabou assim semana passada, né? A gente explorou assim muito especificamente as questões de como Nietzsche via determinados aspectos sobre a cultura grega, né? E que na minha interpretação, é, na verdade é uma divisão do próprio texto do Crepúsculo dos Ídolos, que é chamado de Os Melhoradores da Humanidade. E aí ele explora, né? E aqui eu estou fazendo uma entrecorta a partir do meu raciocínio e do que você citou, né? Estou pulando de uma coisa para outra. Mas, enfim, se der aqui, eu leio algum desses trechos aqui, porque ele fala desse processo de uma certa domesticação, né? Mas voltando para o raciocínio aqui, ele associa essa ideia desse melhoramento que ele cita aqui estritamente no texto, o homem se torna cada vez melhor. Ok, esse melhor está ligado a esse processo de reação da fraqueza, que é a partir da égide da modificação ou das modificações institucionais. E quando eu estou falando aqui de modificações institucionais, eu estou falando desde o pequeno costume aos grandes processos institucionais que se hegemonizam, como, por exemplo, a igreja, o Estado, entende? Tanto como a forma como a gente concebe de tratar o outro afetivamente. Isso também é um processo institucional. Só que são processos microinstitucionais, né? São micro-relações, são micro-costumes. Mas eles não deixam de estar sobre a égide dessa coisa que eu chamo de institucionalidade aqui.
né, sejam instituições oficiais ou não. Então, o que o Nietzsche está contestando aqui é que, fazendo essa comparação, e aí é muito interessante, porque ele faz essa comparação de um resgate à perspectiva grega como exemplo, mas não que ele pretenda resgatar idealmente a moral grega como algo que possa ser projetado e replicado, né? Mas ele pega esse exemplo da concepção grega, que já trabalhava, de certa forma, também com força e com fraqueza, e aí é um erro, é um equívoco na minha interpretação, entender que quando Nietzsche fala dos gregos, ele está fazendo simplesmente uma ode à força, né? Porque os gregos também, lá o modo deles, né, dentro desse contexto, desse recorte, mais especificamente dentro da concepção que refere-se a Homero, né, e a Hesíodo, né, que é o recorte que a gente pôde explorar na semana passada, tinha uma maneira de lidar com a fraqueza no sentido constitutivo da própria força, né, que é algo muito próximo do que o jovem Nietzsche já apresenta lá na Nascimento da Tragédia, acerca do Apolíneo e do Dionisíaco, né? Só que não era um modo que, de alguma maneira, poderia, de certa forma, trabalhar dentro de um sentido de elaboração de uma ideia de virtude sobre o perdurar da fraqueza como um parâmetro estabilizado ou estabilizável dentro de um sentido institucional hegemônico, né, para moldar, de certa maneira, uma sociedade moralmente em um sentido predominante, né? A fraqueza é um elemento constitutivo, mas não predominante. O que o Nietzsche está interpretando aqui é que, a partir desse ponto de virada institucional, a partir da perspectiva de judaização dessa cultura, e toda vez que eu falo de judaização, eu faço questão de lembrar que o Nietzsche não está estratificando o lugar do judeu como essência, mas é um processo que abarcou esse povo dentro de um processo institucional religioso a partir de um dado momento, né? Isso se modificou, inclusive, porque lá, eu até falei isso no começo aqui da reunião, né? Lá existe um processo de relação inclusive para com a ideia do divino, que era multifacetado, completamente diferente do que vai aparecer dentro da perspectiva judaico-cristã, que é se relacionar com um único Deus que, grosso modo, vai estabelecer uma série de diretrizes e relações que você precisa se adequar, ou você se adequa ou não se adequa, né, a elas, né? Só que no contexto grego era diferente, existia um sentido, digamos assim, de relações diferenciadas, onde os próprios deuses embatiam-se entre si, e aí tinha os deuses citônicos e os deuses celestes, né, que está justamente ligado à ideia do surgimento mitológico, que é o descolamento de Gaia, né, com Urano, né, a partir da fecundação ininterrupta, onde vão surgir outros deuses a partir desse processo, e a partir dessa separação surge o espaço-tempo, e surgem os outros deuses, e a partir disso surge, ao surgir o espaço-tempo, surge a finitude, surge o homem e tudo mais, né? E de certa forma, esse homem finito vai ser, de alguma forma, disputado, entre aspas, né, entre esses deuses, e é por isso que existe uma heterogeneidade muito maior dentro do processo institucional grego, que vai lidar com essa questão do heroísmo, né, dos mortais que se relacionam, que buscam um certo sentido de imortalidade como, digamos assim, como uma virtude, como um tipo de virtude que está ligado muito à sua própria finitude, né, porque é uma espécie de glorificação por essa proximidade com a finitude, por essa proximidade com a morte, né, e a partir disso se colocar colocar a própria vida em risco em prol de digamos assim, de concepções, digamos assim, de se dispor à batalha, de se dispor ao campo de batalha, de se dispor à luta em nome de tais e tais deuses, né? Porque isso, de certa forma, poderia subscrever essas pessoas, né? O lugar do guerreiro, esse lugar de glória, né? De exacerbação, mas o tempo todo eles estavam flertando com as suas próprias impossibilidades, e isso, de certa maneira, exigia um certo afastamento da vida concebida como mais doméstica, cotidiana. Isso também é um ponto de conflito, né? Que aparece ali dentro dessas multifacetações do herói grego, digamos assim, né? Aquiles, dentre eles. Existe uma complexidade de relações, né? Que vai demandar justamente esses processos aí de dissolução entre objetividade e subjetividade em um sentido amplo,
né? E não é uma redução exclusiva à questão da força, apesar de essa força ser entendida como esse processo de integralidade da fraqueza dentro de uma certa disposição, né? Mas os limites dessa força também estão muito bem delimitados dentro desse tipo de postura heróica, digamos assim, né? Do grego, do guerreiro de Areté, por exemplo, né? Então, quando Nietzsche remete a essa concepção grega, ele remete como um sentido de contestação de como a moral pode se apresentar de várias formas possíveis. Lógico que ele vai fazer alusão à Grécia dentro de um sentido de influência do próprio Nietzsche. Ele vai ser influenciado por esse contexto, pelos seus estudos em cultura grega, digamos assim, né? Só que ele não vai prospectar isso como um ideal, né? Dizer assim, olha, vai vir um homem do futuro, ele fala várias vezes desse homem do futuro que está por vir, etc. Mas na minha interpretação, ele fala desse homem do futuro, desse processo que está a vir a possivelmente ocorrer, ou inevitavelmente ocorrer, porque a gente vê que esses paradigmas, em sentidos culturais amplos, eles não deixam de ocorrer. Esses pontos de virada morais, dentro do sentido institucional, eles ocorrem, né? Ele não está prospectando um tipo ideal que vai estabelecer uma institucionalidade que seja adequada, mas é tentar colocar isso que se estratificou pela mediação de um certo tipo de fraqueza como parâmetro, dentro desse sentido de melhoramento, né? Isso precisa ser dissolvido, isso precisa ser enfrentado, e a partir disso vai surgir esse novo homem, né? Que é um novo homem que não cessa de se apresentar, né? E aí digo mais, eu arrisco dizer o seguinte: o próprio ponto de virada judaico-cristão foi a apresentação de um novo tipo de homem, né? Só que esse novo tipo de homem se tornou velho e precisa ser combatido agora, entende? Então não é um processo de idealização, mas é de entender que existe essa dinâmica dissolutiva em jogo, né? E de alguma forma perceber isso mais materialmente de perto é o que o Nietzsche está buscando diagnosticar e impulsionar, né? E aí eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Não, é bem interessante, Alberto. Mas eu fiquei me perguntando, será que esse novo homem, que o homem do futuro vai que está por vir, será que nós estamos vivendo um novo homem gerado pela inteligência artificial? Eu fiquei me perguntando sobre esse assunto. Eu acho que, na verdade, esse debate sobre inteligência artificial ele é muito mistificado, sabe? Eu acho que não tem nada de novo aí nesse sentido da técnica. Apesar de que a técnica utilizada em certas dimensões ela pode trazer afecções potencializadoras e diferenciadas. A questão da técnica, o que é tecnologia, cara? Existe uma mistificação muito forte do que é tecnologia. Um prego ele pode ser tecnológico, entende? Dependendo do uso que você faz, das atribuições que você implica a esse objeto, digamos assim, né? Eu acho que a discussão sobre inteligência artificial ela é muito deslocada ainda a partir de onde a discussão deveria estar, entende? Eu acho que esse processo de produção de autoconsciência que se atribui por muitas vezes às inteligências artificiais é um tipo de mistificação, sabe? E se um dia você conseguir produzir um processo de automação que já é bastante avançado, inclusive, nesse sentido, a partir de comportamentos que são concebidos como análogos àquilo que poderia ser entendido como humano, isso é promovido a partir de muito trabalho de coleta de dados humanos, né? Ou seja, você conhece, eu acho que a gente vai fugir muito do texto aqui, mas assim, eu vou responder muito rapidamente, né? Tem um trabalho chamado, que é um trabalho inclusive bem atual, né, para pessoas que em situação de vulnerabilidade que têm acesso mínimo à tecnologia, chamado Click Workers. Você sabe o que são os Click Workers? Não, não Os Click conheço, não. Workers são pessoas que trabalham diuturnamente, né, para alimentar essas inteligências artificiais que se desenvolvem a partir de programações cognitivas extremamente complexas, né? Mas a partir se alimentando de inteligências humanas que fazem o trabalho de diferenciar certas concepções cognitivas para alimentar essas inteligências artificiais, né? Então, tem um trabalho humano por trás ali muito forte, lógico, apesar disso ser meio óbvio, né? Mas o tipo de trabalho que existe por trás da produção dessas inteligências artificiais é que, por muitas vezes, não entra na discussão de fato. Lógico que a gente vai poder, talvez a gente possa pensar em produzir processos de automação de uma consciência
típica desse tipo de produção de inteligência artificial que seja muito avançado, que seja capaz até de nos confundir no sentido de produzir essa espécie de consciência a partir desse sentido de automação, a partir desse tipo de alimentação, né? Mas eu acho que a gente quase nunca coloca o debate sobre tecnologia e inteligência artificial onde ele deveria estar, né? No sentido de mistificação, né? Como se essas inteligências artificiais elas fossem produzidas como que um toque de mágica, né? Como um processo de automação de uma divinização, né? Assim espetacular, né? E não é bem isso, né? Não é bem assim. Acho que se mistifica muito ainda esse debate, né? E eu não vejo dessa forma, não. Só que aí, voltando aqui, né, sobre alguns aspectos que você mencionou, e aí eu não sei se a gente leria o eu acho que eu vou tentar pontuar algumas questões do 12 ainda, que a gente pode tentar mencionar algumas questões do Crepúsculo dos Ídolos, que é justamente o trecho nomeado de Os Melhoradores da Humanidade. Né? Vou resumir alguns aspectos aqui para poder a gente entrar no 13, porque o 13 ele é meio que um ponto de virada argumentativo. O 10, o 11 e o 12, eles meio que estão no mesmo dimensionamento argumentativo, né? Tentando fechar essa questão aí da força e da fraqueza sobre a égide da institucionalidade moral que surgiu da discussão já anterior sobre o sacerdote e o guerreiro, como é que eles se diferenciariam, né? Como é que ocorre esse processo dentro do processo de diferenciação da cultura grega e da cultura cristã, né? E meio que o 12 ele fecha essas especificidades. No 12 diz assim: Nietzsche solicita ou advoga por uma última esperança que ele tem a respeito dessa espécie de cultura pacificadora. Essa cultura, como você citou aí, uma cultura no sentido de melhoradores da humanidade, né? Determinados aspectos que denotam-se por um aspecto porque foi uma coisa que ele terminou criticando, no final das contas, eu esqueci de mencionar isso, né? Que no final, eu acho que é do 11, ele chama esse desejo pelo perigo, que é justamente algo que está no próprio guerreiro grego, né? O guerreiro grego ele tem que estar mediante essa proximidade da morte, dos limites do seu proferir de força, inclusive, para poder, de alguma forma, produzir uma espécie de vida muito mais, no sentido volitivo, muito mais pujante, muito mais saudável, para que ela permaneça mais saudável, assim, de maneira mais hegemônica, ou possivelmente se aproxime disso, né? Então, você ia falar alguma coisa? Abrir o microfone? Quer falar algo? Sim, eu estava lembrando, eu não me lembro exatamente os detalhes, mas se a gente tomar eu vou tomar como base, oh meu Deus do céu, qual é aquela obra mesmo, a poética de Aristóteles, e quando ele trabalha a questão do trágico, o trágico, na verdade, eu não sei se é um elemento especificamente só do trágico, mas é no trágico. É que eu estou procurando uma palavra aqui que eu posso resumir, mas assim, a gente pode encontrar no trágico certos elementos, como a questão do. Oh, meu Deus do céu, dessa questão assim, de uma tragédia, não, assim, de um acontecimento ruim. E aí eu me lembrei da morte, uma coisa assim relacionada a um personagem está lutando, está diante da morte, sei lá, Aquiles está no meio de uma guerra. Isso pode ser talvez talvez um elemento que podemos encontrar assim para essa uma espécie, não sei se isso soa como uma aventura, mas são esses elementos que eu acredito que ajudam a aprofundar na história. Não sei se eu estou equivocado, mas é um assunto que eu queria trazer aqui e talvez seja isso, assim, não necessariamente isso, mas talvez pode ser um ponto que talvez Nietzsche pode levar em consideração ou criticar. Foi algo que me fez lembrar. Queria só comentar isso. Então, voltando para a questão aqui
do contexto aqui do resumo do texto 12. Mas deu para entender o que eu quis dizer, né, Alberto? Eu entendi. Voltando aqui para a questão do texto 12, tem essa questão aqui que é justamente essa disposição, né, digamos assim, para o perigo, e aí no 11, que era o que eu ia citar exatamente, eu acho que se conecta com o que isso você quis trazer, né? Deixa eu só localizar aqui o texto aqui no final, onde ele diz exatamente a frase, né, que é justamente o desenvolvimento da crítica dele. Ele está falando do que desse processo de enfraquecimento, de hegemonização do enfraquecimento, ele tem muito parte no sentido digamos assim, de evitar de evitar o perigo, né? Deixa eu ver aqui no final do 11. E aí é onde ele cita a questão da besta loura e etc. A gente explorou isso aqui também, né? Tem alguns intérpretes que atribuem essa questão da besta loura a gente tocou em vários aspectos dessa questão, não vou retomar isso não, mas assim, não é um processo de essencialização desse processo dessa besta loura como um exemplo a ser seguido justamente por conta do que eu acabei de falar, né, da cultura grega que tem em vista justamente as suas limitações, né? E não é um sentido de exacerbação dessa força como processo de dominação. Tem alguns intérpretes que dizem que, inclusive, que esse vislumbre que o Nietzsche provoca, que é a partir da perspectiva da besta loura, é justamente a visão crítica, aprofundada, a partir de um certo sentido da cultura do ressentimento, que vê essa besta loura como uma impossibilidade, né, digamos assim, né, um cerceamento da sua possibilidade de proferir a sua vontade de potência, os seus, digamos assim, os seus entremeios daquilo que lhe abarcam a partir de uma conjuntura de forças, a partir de uma égide de individualidade, né, que ela precisa fluir para algum determinado lugar e não flui justamente por conta de uma certa condição de submissão que em alguma medida, pode ser criticada dentro do sentido social, né? Mas não é o que o Nietzsche está tentando tratar aqui, né? Ele está tentando tratar desse posicionamento determinado a partir desse dado recorte, né? Como aquele que está sendo oprimido se sente em relação àquele que aparece como hegemônico dentro de um dado contexto cultural específico, e como ele poderia vislumbrar isso em relação a essa visão, né, que esse homem subjugado teria, né, desse que se apresenta como aquele que de alguma forma respeita apenas aqueles que apresentam-se como de alguma forma próximos ao seu modo de viver, né, ao seu modo de se apresentar, né, um respeito entre pares, né, e fora daquilo, fora daquele dado código moral, né, dentro de uma convivência com outros que não são considerados como iguais. A ave de rapina, a besta loura, sai para caçar e comete barbaridades, né, digamos assim. É toda essa visão que está muito ligada à ideia digamos assim, do cultivo institucional guerreiro, né, que se exercia de uma maneira externalizada a partir desse abarcamento, a partir da perspectiva dos deuses. Inclusive, eu citei os deuses gregos, né? Eu citei que no próprio poema grego tem questões que fazem alusão a essa ideia que vai surgir agora, inclusive, né, que o Nietzsche vai refletir sobre essa questão da liberdade da ação, né, ser uma impossibilidade, porque a cultura grega, de certa forma, fomentava isso a partir de um agir desses guerreiros ligado a esse processo divino que os abarcava, né, em sua constituição fisiopsicológica, em termos nietzschianos, e que os movia para a ação, né, muito para além de um processo racionalizante, é um tomar-se, um ser tomado pelos deuses, né, em determinado sentido, e a partir disso ser direcionado a tal ação, né? Então, é o que a gente vai trabalhar aqui posteriormente, né? Bem, eu acho que eu não achei exatamente onde ele fala dessa questão, onde ele cita, né, que é necessário se dispor ao perigo, né, e é necessário, além de se dispor ao perigo, é necessário querer esse perigo, né, porque esse perigo, de certa forma, seria o que fomentaria
um processo de reinvestimento dissolutivo dessa relação constitutiva entre força e fraqueza, não deixando-nos, de fato, nos estratificarmos, seja na força ou na fraqueza, porque tanto um como o outro são espécies de sintomas de adoecimento. Aquele que acredita na força como algo hegemônico é um idealista, é um adoecido. Né? Aquele que acredita na fraqueza como um processo de inversão da força também é um adoecido. Entende? Então, é basicamente isso. Né? E aí é justamente desse tipo de homem que vai se pautar por essa espécie de mansidão que ele diz que está cansado desse homem que não quer correr riscos. E esse correr riscos ele serve para o forte também. Porque tipo, seria muito pueril dizer que você tem que correr riscos para alguém que está já numa situação de risco iminente, né? Constante. Mas o correr riscos envolve, inclusive, aquele que se apreende como forte dentro de um sentido de investimento, se colocar à disposição de uma destituição do seu próprio lugar de poder. Lógico que dentro da cultura grega existe um certo sentido de diferenciação entre aqueles que são considerados como digamos assim, que ocupam um lugar, delegados esse lugar de glória e do guerrear e do se dispor a uma espécie de eternidade através da finitude, né? Que é para poucos nesse caso, né? Mas o tipo de investimento que o Nietzsche faz aqui, utilizando essa concepção aqui em relação ao investimento contra a cultura da cristianização, é que isso agora vai ser invertido pela égide da fraqueza que se hegemoniza e que não é retrabalhada. Isso serve como uma espécie de inversão do processo que vai criar também a sua espécie de, digamos assim, de elitização, mas por uma questão de uma utilização a partir da figura do sacerdote de uma cultura de rebanho que vai subjugar da mesma forma, só que pela estratificação do sofrimento e pela estratificação da fraqueza, né, como uma espécie de virtude, né? Então, E pela independeria. estratificação. Eita, perdão, pela estratificação da culpa também. Sim, a questão aqui é o seguinte: se você vai criticar um certo sentido de hierarquização através da força declarada como externalidade de algo que deve ser elogiado e atribuir isso ao Nietzsche, né, que eu acho que não cabe completamente por conta dos argumentos que eu acabei de citar aqui agora, você também tem que criticar um tipo de cultura que se vale pela mansidão democrática, digamos assim, né? Mas subjuga da mesma forma, só que baseado em outros argumentos, né, que essencializam dentro do seu contrário, instrumentalizam a partir de um outro processo de hierarquização e dominação, e é uma hierarquização aqui que não está ligada ao processo de hierarquização de potencialização que o Nietzsche fala no sentido fisiopsicológico orgânico, né? Mas uma hierarquização dos processos institucionais que agora vai tangenciar o poder no sentido majoritário institucional, agora por um outro paradigma que é o da fraqueza, né? Da mansidão, da não reação, entende? Então, são duas faces da mesma moeda, digamos assim, né? O problema é justamente o estabelecimento desses paradigmas como essenciais, né? Tanto pela força quanto pela fraqueza. Isso na minha interpretação, tá? E aí, continuando aqui o resumo, né? Deixa eu só olhar aqui. O resumo para a gente concluir. Então, a questão 12, né, pelo menos, né? Então, com esse tipo de domesticação, vem o maior perigo de que essa espécie de niilismo que o Nietzsche vem criticando prevaleça. Que os efeitos afirmadores e promotores da vida, da transgressão criativa, que está contida também uma relação com a própria fraqueza, do ato heróico que eu acabei de mencionar aqui agora, e o desdém por essa segurança, né, que é justamente o que coloca tudo isso em movimento, vai desaparecer à medida que a humanidade se tornar cada vez mais melhorada, tornar-se mais bem-humorada, mais profundamente inteligente, mais confortável, mais capaz, mais medíocre, mais indiferente, né? Então, quanto maior segurança, a gente diz, menos podemos experimentar os temíveis desafios da vida que realmente dão nascimento a valores potencializadores. Aí você vê que ele está resgatando justamente tudo que eu disse ali sobre a questão
da fomentação da perspectiva do guerreiro que lidava com a sua potência e com a sua fraqueza ao mesmo tempo, né? E então Nietzsche diz, o que Nietzsche conclui é o seguinte, né? Referente à sua esperança contra o niilismo, né? Ele diz: algo perfeito, finalmente bem-sucedido, feliz, poderoso, triunfante, que ainda deixa algo a temer. É aqui que reside o destino da Europa. Ao perder o medo do homem, perdemos também o nosso amor por ele, né? A nossa esperança nele e até a nossa vontade de ser homem, né? E aí quando ele diz que perdeu o medo do homem, né? E aqui, isso aqui pode ser muito mal interpretado, porque parece que agora a gente tem que fazer ódio a uma espécie de violência completa e contínua. E não é exatamente isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é perder o medo dessa estabilidade, perder o medo desse processo de essencialização de determinados paradigmas, inclusive políticos. Você pode interpretar aqui assim, por exemplo, tem uma máxima que é atribuída a, por exemplo, a uma relação de uma certa mistificação da religião com a política que serviria a um certo sentido de conformação da subserviência, que é muito atribuída a Feuerbach, que é justamente o seguinte: o que é que faz com que os homens, aqueles que estão em condição de subjugação trabalhista, não arranquem as cabeças dos patrões e arranquem fora os seus grilhões? Aí Feuerbach vai dizer mais ou menos assim: é a religião, porque compactua, porque produz uma certa compactuação de um ideal, né, de um certo acordo entre patrão e empregado, que é mediado por essa concepção metafísica, né, que é um acordo não declarado, né, que é uma espécie de não vou te violar em nome desse acordo pré-estabelecido por um certo sentido de tangenciamento, que eu aceito o meu sofrimento como uma espécie de virtude, porque eu sou melhor do que você, porque sou manso, porque não reajo, sabe? E por isso que eu não vou violentar você da mesma maneira que você me violenta, né? Porque eu sou melhor do que você, né? E aí podemos utilizar as próprias. Só que o cara não é melhor porra nenhuma. O cara tá se arrombando ali a vida inteira, né? Levando fumo à torta e à direita, mas ele profere esse discurso como uma espécie de salário psicológico, né? Para, de alguma maneira, ele se sentir melhor mediante a situação que ele se coloca, porque ele não quer correr o risco de uma série de questões, né? Porque se ele matar o patrão dele, ele vai preso, vai para cadeia, vai perder a estabilidade da vida cotidiana dele. Mas e se todo mundo começasse a não se conformar, né? O que é que iria acontecer? As institucionalidades começariam a ruir de alguma forma, entende? E aí haveria um processo de ressignificação material de fato. Só que isso é só uma projeção, mas se isso ocorresse de fato de uma maneira material, isso meio que seria inevitável, entende? E o que é que mantém essas estabilidades, essas correntes morais, essas correntes? Não estou recomendando que ninguém faça o que der na telha amanhã e etc. Né? Mas assim, estou problematizando aqui a questão, né? Do tipo de perigo que o Nietzsche está invocando aqui. Não é o perigo de amanhã você vai surtar e sair no meio da rua e agora tudo é violência, etc. Não é sobre isso que ele está falando aqui. Apesar disso, de alguma medida, ser meio que inevitável, né? Seja pela égide da mistificação da fraqueza, ou seja pela égide da mistificação da força. Essa dominação ela vai correr de uma forma ou de outra, seja pela nomenclatura das essências supostamente valorativas a partir da perspectiva hegemônica da fraqueza, da cultura das institucionalidades da fraqueza, né, das estratificações dessa fraqueza de tipo cristã, moderna e platônica, né? Ou seja, pela uma essencialização da força que foi, de alguma forma, reverberar em questões altamente problemáticas aí na história da humanidade, né? Que a gente já conhece que foram apropriadas aqui a partir de recortes, fizeram apropriações a partir de recortes do Nietzsche. Então, essa é a questão. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, Crepúsculo dos Ídolos, para ver se a gente consegue extrair alguma coisa interessante para refletir isso. No trecho 5 dessa
desse contexto aqui do Crepúsculo dos melhoradores da humanidade, do Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche diz assim: a moral do cultivo e a moral da domesticação são inteiramente dignas uma da outra, nos meios de se imporem. Podemos colocar como máximo princípio que, para fazer moral, é preciso ter a vontade incondicional do oposto. Este é o inquietante problema que perseguimos longamente. A psicologia dos melhoradores da humanidade. Um fato pequeno e, no fundo, modesto, o da chamada mentira piedosa. Permitiu-se o primeiro acesso a este problema, a herança de todos os filósofos e sacerdotes que melhoraram a humanidade. Nem Manu, nem Platão, nem Confúcio, nem os mestres judeus e cristãos duvidaram jamais de seu direito à mentira. Não duvidaram de outros direitos. Expresso numa forma, pode-se dizer, todos os meios pelos quais até hoje quis se tornar a moral à humanidade foram fundamentalmente imorais. Isso aqui é interessantíssimo, esse trecho aqui. Porque veja só, que tipo de mentira é essa que ele está estabelecendo aqui? É que a moral é algo possível dentro do sentido essencializável. E aí traz mais uma vez a questão que eu trouxe em vários momentos aqui sobre o Nietzsche, quando ele suscita essa provocação de análise metamoral, ele está sendo moral ou ele está sendo apenas metamoral? Né? Ele está se colocando fora desse tipo de comprometimento? Na minha interpretação, apesar de ele elaborar uma metodologia que se propõe a fazer uma análise metamoral, o Nietzsche entende que é impossível você não se comprometer moralmente a partir de um estabelecimento de enfrentamento que você se dispõe. E qual é a hipocrisia? Qual é a mentira disso daqui? Né, que o Nietzsche está tocando aqui nesse trecho 5 do Crepúsculo dos Ídolos. Né? Dessa espécie de moral essencializada, né, que apresenta-se como uma suposta moral, mas que são fundamentalmente imorais, porque não demonstram, né, a transitoriedade dos investimentos morais que estão circunscritos a partir de uma série de questões que o Nietzsche está demonstrando aqui, inclusive na genealogia da moral. Como a moral é produzida circunstancialmente, né, de acordo com as condições subjetivas e objetivas, dado um certo contexto epocal, dado uma certa relação de estímulo e reação, dada um dado momento histórico, não essencialmente a partir de uma condição da alma humana. Entende qual é a discussão aqui que ele está provocando aqui? Então, ele diz, né, lá no início, né, quando ele fala dessa questão aqui, cadê? É que tá dando uma travada aqui no computador. A mentira piedosa, né? Permitiu-me o primeiro acesso a esse problema, a herança de todos os filósofos e sacerdotes, né? Nem os mestres judeus e cristãos duvidaram jamais de seu direito à mentira. Qual é a mentira? É a mentira da essencialidade da moral. É a mentira da moral como essência. Lógico que, e aí reiterando mais uma vez o que eu disse, né? O Nietzsche entende que a moral ela vai se exercer de uma forma ou de outra, mas não como essência. Porque a moral como essência atende a determinados projetos ou processos ou projeções desses pensadores que são muito específicos, né? Então, essa é a grande mentira, essa é a grande farsa, essa é a grande hipocrisia, né? Então, acho que foi interessante trazer isso aqui. Você tem algum comentário? Não, pode prosseguir mesmo. Então, eu acho que vai dar para a gente entrar no 13, né? E aí a gente vai colocando mais algumas questões. Mas antes de entrar no 13, eu preparei um pequeno contextozinho, né? Que é um vídeo bastante conhecido que tem aí na, nas redes, né? A declamação aí do Nietzsche sobre vontade e potência dos fragmentos póstumos. Eu acho que abre bem aí algo que vai ser apresentado aqui, que eu meio que já falei aqui sobre liberdade da vontade, né? E aí você me diz aí só se o áudio está saindo. Ainda não dei play, tá? Vou dar play agora. Tô ouvindo Abster-se o de som. ofensa, violência, exploração mútua,
equiparar sua vontade à do outro. Num certo sentido tosco, isso pode tornar-se um bom costume entre indivíduos, quando houver condições para isso, a saber, sua efetiva semelhança em quantidades de força e medidas de valor, e o fato de pertencerem a um corpo. Mas tão logo se quisesse levar adiante esse princípio, tomando-o possivelmente como o princípio básico da sociedade, ele prontamente se revelaria como aquilo que é: vontade de negação da vida, princípio de dissolução e decadência. Aqui devemos pensar radicalmente até o fundo e guardarmos-nos de toda fraqueza sentimental. A vida mesma é essencialmente apropriação, ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, no mínimo e mais comedido, exploração. Mas por que empregar sempre essas palavras, que há muito estão marcadas de uma intenção difamadora? Também esse corpo no qual, conforme supomos acima, os indivíduos se tratam como iguais, isso ocorre em toda aristocracia sã, deve, se for um corpo vivo e não moribundo, fazer a outros corpos tudo o que os seus indivíduos se abstêm de fazer uns aos outros. Terá de ser a vontade de poder encarnada, quererá crescer, expandir-se, atrair para si, ganhar predomínio. Não devido a uma moralidade ou imoralidade qualquer, mas porque vive. E vida é precisamente vontade de poder. Em nenhum outro ponto, porém, a consciência geral dos europeus resiste mais ao ensinamento. Em toda parte sonha-se atualmente, inclusive sob roupagem científica, com estados vindouros da sociedade em que deverá desaparecer o caráter explorador. A meus ouvidos, isto soa como se alguém prometesse inventar uma vida que se abstivesse de toda função orgânica. A exploração não é própria de uma sociedade corrompida ou imperfeita e primitiva. Faz parte da essência do que vive, como função orgânica básica. Ela é uma consequência da própria vontade de poder, que é precisamente vontade de vida. Supondo que isto seja uma inovação como teoria, como realidade é o fato primordial de toda a história, seja-se honesto consigo mesmo até esse ponto. Então, essa última parte aí, eu acho que ela dialoga muito com a questão que você trouxe, que eu problematizei sobre inteligência artificial, porque esse tipo de mistificação que se produz sobre a inteligência artificial é uma espécie de estratificação de um tipo de ascetismo tecnológico. Claramente, porque veja, no final da citação aqui, do trecho aqui, né, na declamação, ele fala: parece que se vai se produzir um tipo de vida que seja capaz de se abster dos processos orgânicos. Né? Então parece que o diálogo sobre inteligência artificial, dentro do sentido mistificado, ele vai muito nessa direção, saca? Só que o que retroalimenta justamente essa produtividade da técnica das IA, né, são processos de, não de simulacros, mas cópias mesmo, no sentido platônico, né, desses comportamentos desses comportamentos, entre aspas, humanos, né, que são introjetados dentro dessas formas de inteligibilidade, digamos assim, né? Mas aí é uma questão para se pensar. E aqui eu vou entrar no 13. Algum comentário? Não, nenhum. Pode prosseguir. 13. E aí ele vai começar, é o ponto de virada do argumento, a gente vai entrar um pouco nesses argumentos, e aí eu acho que a gente tem uns 15 minutos para poder a gente concluir o encontro de hoje. E aí ele diz assim: mas voltemos atrás. O problema da outra origem do bom como concebido pelo homem do ressentimento. Né? E aí é justamente, aí você vê como se conecta um trecho com o outro. Ele apresentou a besta loura, e dentro do sentido argumentativo que eu coloquei, a besta loura está sendo vislumbrada, ou ela pode ser vislumbrada aqui, a partir da perspectiva daquele que está sendo subjugado. Né? Então, e aí ele continua, né? Que as ovelhas tenham rancor às grandes aves de rapina não surpreende. Mas não é motivo para censurar as aves de rapina o fato de pegarem as ovelhinhas.
E se as ovelhinhas dizem entre si, essas aves de rapina são mais, e quem for o menos possível ave de rapina, e sim o seu oposto, ovelha, este não deveria ser bom? Não há o que objetar a esse modo de erigir um ideal, né? É a estratificação da questão da mansidão, né? Da fraqueza, né? Ele está colocando em um outro ponto de virada aqui, né? Fazendo uma análise mais específica sobre isso, né? Exceto talvez que aves de rapina assistirão a isso com asas zombeteiras e dirão para si mesmas, abre aspas, nós nada temos contra essas boas ovelhas, pelo contrário, nós as amamos, nada mais delicioso do que uma tenra ovelhinha. E aí ele diz, é justamente onde vai reiterar com aquele processo da cultura grega, digamos assim, da realização orgânica, né? E aí é justamente que remete a essa citação aqui dos fragmentos póstumos do Nietzsche, nomeado sobre a égide de vontade de potência, aqui, pelo menos na declamação, né? É uma boa definição aqui de como Nietzsche entende majoritariamente a vontade de potência, né? Ele vai dizer que digamos assim, há essa espécie de, de disposição a ser abarcada a partir de uma perspectiva, voltando para a questão dos gregos lá, né, que eu disse em dado momento, existe uma externalidade da vontade de potência, né, que é um certo sentido de apropriação não é bem um termo, mas é uma espécie de volição que atravessa esses corpos e que movimenta a ação não mediante um sentido estritamente deliberado, ou deliberável, ou racionalizável, mas através de um sentido de volição que constitui a realidade, um sentido mais fundamental, né, dentro do sentido orgânico, né, e os deuses compactuam com isso, né, dentro desse sentido de ação. E aí vai ser problematizada a questão da liberdade da ação, e que posteriormente vai desenvolver-se sobre a questão da ideia de responsabilidade, né, que vai ser criticada dentro de uma certa concepção análoga à crítica que pode ser feita a partir da perspectiva do direito, a partir de Nietzsche, né? Então, o estabelecimento do direito, na verdade, né? A partir do estabelecimento do direito. Então, e aí ele vai dizer assim: exigir da força que não se manifeste como força, que não seja um querer dominar, um querer vencer, um querer subjugar, uma sede de inimigos, resistências e triunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expresse como força. E aí ele está falando de modos de apresentação, né? Lembrando mais uma vez aqui que, de acordo com a linha de raciocínio que eu venho desenvolvendo, não existe a essencialização da força e da fraqueza. Mas enquanto força, enquanto fraqueza, né? Enquanto modo de estabelecimento e modo de apresentação enquanto força, enquanto fraqueza, exigir dessa força, desse abarcamento de força que não se manifesta como força, é o mesmo que exigir que a fraqueza se manifeste como força, né? Então ele continua dizendo, um quanto de força equivale a um mesmo quantum de impulso, né? E aí relaciona-se mais uma vez com o contexto da Grécia, né? Dessa espécie de atravessamento que está para além dessa ideia de liberdade da vontade, né? E aqui eu vou a nota 16, deixa eu só achar aqui a nota 16. Nota 16. Impulso é a tradução que aqui demos a tribe. Nas demais traduções da genealogia encontramos pulsion, tendência, instinct, instincts, ambas francesas. Drive, as duas de língua inglesa. Para um comentário sobre o uso desse termo Nietzsche, ver a nota do tradutor em Para Além do Bem e Mal, página 216 da edição mencionada para uma discussão mais abrangente do termo. Ver Paulo César de Souza, As Palavras de Freud, o vocabulário freudiano em suas versões. São Paulo, Ática, 1998. Então, voltando ao próprio texto, cadê? Fica a dica aí para conferir. Ué, perdi a nota, não sei onde está mais. Achei. Vontade, atividade, melhor. Nada mais é senão este mesmo impulso, este mesmo querer e atuar, e apenas sob a sedução da linguagem,
e dos erros fundamentais da razão, que nela se petrificam, a qual entende ou mal entende que todo atuar é determinado por um atuante. E aí ele já está colocando o segundo ponto do argumento, né? Existem erros fundamentais da razão que nela se petrificam, que nela se estratificam. Aí remonta mais uma vez ao argumento que eu citei ali a partir do sentido de externalização dessa espécie de volição, e não passa por um crivo de um sujeito racionalizante, né, que delibera completamente essa ação, né, esse exercer, né, esse se exercer, né, na verdade. E aí ele continua, né, essa ideia do sujeito, a ilusão do sujeito, né, basicamente, né, é aquele que pode parecer diferente, pois assim como o povo distingue o corisco do clarão, né, tomando este como ação, né, operação de um sujeito de nome de corisco do mesmo modo, a moral do povo discrimina entre a força e as expressões da força, como se por trás do forte houvesse um substrato indiferente que fosse livre para expressar ou não a força. Mas não existe um tal substrato. Não existe ser por trás do fazer, do atuar, do devir. O agente é uma ficção acrescentada à ação. A ação é tudo. E aí, nota 17. Aí você vê que ele prossegue o argumento, né, dentro da mesma linha argumentativa, daquele que se expressa como força, né, de maneira constitutiva. Não existe algo que fundamenta essa maneira de expressar-se, né, mas o que existe é só a própria ação. É uma espécie de filosofia de uma certa superficialidade imanente, né? De uma condição orgânica, de uma certa organização orgânica que foi provocada a partir do seu contexto biológico, cultural, que se configurou de tal maneira, né? Ou que encontra-se configurado de tal maneira, né? Então, nota 17, né? E aí ele diz, observe que a mesma palavra foi trazida como fazer e ação. Trata-se do verbo ton, fazer, do inglês transformado em substantivo no texto, e por isso escrito como maiúscula. Todo verbo pode ser substantivado no alemão, e ele está falando aqui sobre os termos no original, né? Os outros dois verbos aí substantivados, termos importantes em Nietzsche, que são wirken, atuar, operar, causar um efeito, e werden, devir, vir a ser, tornar-se. Voltando para o texto, né? Acho que a gente consegue fazer alguns breves comentários, né? O texto é um pouquinho grande, né? Dá para a gente fazer a leitura dele inteiro e fazer alguns breves comentários sobre ele, e a gente fica de retomar ele na próxima, né? Mais especificamente, detalhando mais ele. E aí, continuando, né? O povo duplica a ação na verdade. Quando vê o corisco relampejar, isto é, a ação da ação, né? Põe o mesmo acontecimento como causa, como seu efeito. Isso aqui dá uma boa discussão sobre a ideia de sincronicidade, que é algo que é trabalhado pelo Jung, né? Que é uma espécie de atribuir a um processo de causalidade, a um processo de abstração que fagulha na sua mente como um sentido de causalidade. E aqui a questão da ação e da substancialidade da ação, do modo pelo qual o Nietzsche coloca, né, reverbera justamente essa falsa impressão, né, de confundir o corisco com o seu clarão, né? Como se tivesse uma relação causal imediata, né, entre esses dois fenômenos, chamemos assim, né? Os cientistas não fazem outra coisa quando dizem que a força movimenta, a força origina. E já é uma outra discussão, né? E assim por diante, toda a nossa ciência se encontra sob a sedução da linguagem. Não obstante seu sangue frio, sua indiferença aos afetos, e ainda se livrou dos falsos filhos. Nota 18. Falsos filhos, a palavra que Nietzsche emprega é Wechselbalg. É bem mais rica de sentido, designa a criança feita ou deformada
que a superstição popular acredita ter sido trocada por maus espíritos logo após o nascimento. Em inglês se diz changeling, perdão. Voltando para o texto, que lhe empurraram os sujeitos. O átomo, por exemplo, é uma destas falsas crias e também a coisa em si kantiana. E aí a gente entraria para uma discussão sobre o formalismo kantiano e a reverberação, né, dessa condição de possibilidade essencializada que demanda a perspectiva kantiana, como Kant estabelece parâmetros de conhecimentos que tentam intermediar essa questão do sentido subjetivo em relação à objetividade mediada por essa condição de cognição, entre aspas, essencializada, idealizada, né, ligada inclusive à própria condição de categoria espaço-temporal que é atribuída a essa cognição, e que se a gente for remeter ao contexto grego, como surge essa condição espaço-temporal, isso é apenas um dos elementos e não uma condição sine qua non da consciência dentro do contexto cultural grego. Não fazia parte da cultura grega essa ideia de espaço-tempo como condição sine qua non, ela surge a partir de um dado momento, né? Enfim. E aí ele prossegue: não é de espantar que os afetos entranhados que ardem, ocultos ou de vingança, tirem proveito dessa crença. E no fundo não sustentem com fervor maior outra crença, senão a de que o forte é livre para ser fraco. E a ave de rapina para ser ovelha. Assim adquirem o direito de imputar à ave de rapina o fato de ser o que é. Um certo sentido de culpabilidade, né? E aí justamente remete ao que você anunciou, o sentimento de culpa, a introjeção da culpa, né? Se os oprimidos, pisoteados, ultrajados exortam uns aos outros, dizendo com a vingativa astúcia da impotência, abre aspas, sejamos outra coisa que não os maus, sejamos bons. E é bom que todo aquele que não ultraja, que a ninguém fere, que não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus a vingança, que se mantém na sombra como nós, que foge de toda maldade e exige pouco da vida, como nós, os pacientes, humildes e justos, fecha aspas. Isto não significa, ouvindo friamente e sem prevenção, nada mais que, abre aspas, nós, fracos, somos realmente fracos, convém que não façamos nada para o qual não somos fortes o bastante, fecha aspas. Mas esta seca constatação, para o qual não somos fortes o bastante, mas esta seca constatação, esta prudência primaríssima que até os insetos possuem, os quais se fazem de mortos para não agir demais em caso de grande perigo, graças ao falseamento e à mentira para si mesmo, próprios da impotência, tomou a roupagem pomposa da virtude que cala, renuncia e espera, como se a fraqueza mesma dos fracos, isto é, a seu ver, a partir das suas perspectivas, sua atividade torna a sua inevitável e removível realidade, fosse uma espécie de empreendimento voluntário, algo desejado, escolhido, um feito, um mérito, por um instinto de autoconservação, de autoafirmação, no qual cada mentira costuma purificar-se. Essa espécie de homem necessita crer no sujeito, ou seja, na ideia de deliberação, na liberdade da escolha, né? E aí tem um argumento muito interessante aqui, né? Indiferente e livre para escolher. O sujeito, ou falando de modo mais popular, a alma, foi até o momento mais sólido artigo de fé sobre a terra, talvez por haver possibilitado a grande maioria dos mortais, aos fracos e oprimidos de toda espécie, enganar a si mesmos com a sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade e o seu ser assim como mérito. Comentários, dúvidas, eu acho que a gente tem 8 minutos para terminar isso aqui, mas lanço de antemão aqui que o mais interessante é que não há, mais uma vez, a essencialização do forte e do fraco, mas a explicitação do forte e do fraco como condição inerente às suas localizações situadas dentro de um dado contexto histórico examinado pelo prisma genealógico que demanda essa constituição e relação contínua, digamos assim, de uma condição orgânica que se configura de tal e tal modo, né? Então, para além
da sua condição de impossibilidade, de fraqueza, dentro de uma certa configuração orgânica, que, na verdade, no final das contas, não deseja reagir porque se reverbera como impotente dentro de tal condição, ele alude a uma certa justificativa de uma certa fomentação essencial da virtude a partir da fraqueza, por uma não condição equitativa de enfrentamento, né? Por uma não possibilidade de configuração desses corpos, desses organismos, né, se disporem a tal perigo, né, de um enfrentamento, né, referente àqueles que se exacerbam como fortes ou que digamos assim, se expressam como fortes, que expressam toda essa evolução externalista de fortes a partir de um contexto conjuntural, histórico, biológico, né, fisiopsicológico e afins, situado dentro da relação específica, né, por conta dessa espécie de discurso do enobrecimento ou de um suposto enobrecimento por conta de uma suposta liberdade da ação enquanto virtude. Então, escolher não agredir, mas o cara não escolheu nada. Ele está numa condição de miserabilidade porque as condições gerais de afecções orgânicas o colocaram nessa condição de enfraquecido. Mas ele precisa proferir um discurso essencialista acerca de uma certa concepção de inversão moral para, de alguma maneira, digamos assim, se justificar perante a sua miserabilidade fisiopsicológica, digamos assim, né? E, a partir disso, continuar a ser subserviente, né? Ou, em outra situação, utilizar esse tipo de discurso para a manutenção de determinados acordos institucionais que são velados pela égide de um certo tipo de metafísica simbólica, né, que mantém os dominados como dominados e aqueles que, entre aspas, reinvestem num sentido de força que pretende ser hegemônico, que também é idealizado, né, estabelecerem mecanismos de reinvestimento para o restabelecimento de uma cultura que trabalha sobre a égide do domínio através dessa estratificação da fraqueza como um discurso meritocrático, né, digamos assim, né, como um discurso superior, como um discurso de virtude, né, a partir de um dado essencialismo moral. A liberdade da ação e o sujeito, a subjetivação da liberdade da ação através dessa mediação que não, digamos assim, que não explicita, que não esmiuça as condições objetivas materiais, que inclusive os próprios corpos fazem parte, né? As próprias condições orgânicas fazem parte, a partir dessa disposição de apropriação, subjugação, né? Expansão, né? E atrelamento dessas relações em condição sine qua non, né? Ela não se dispõe a fazer uma análise conjuntural, dissolutiva, objetiva, né, que dessubjetive essas concepções, mas traz para uma certa internalidade da responsabilidade a partir da intermediação da ação, através de um certo processo de subserviência a uma racionalidade superior, né, para manter a questão da subserviência como um paradigma, né, para não alimentar uma espécie de reação equitativa que deixe de ser reação, mas que tenha a capacidade, de certa forma, de se libertar dessas concepções hegemônicas e simbólicas e ressignificar um processo institucional dentro de um contexto cultural, né, meio que uma manutenção de paradigma, né? E dois, também há uma espécie digamos assim, de criar um processo antinatural, né, de estabelecimento de determinadas concepções institucionais que vai continuar utilizando a fraqueza como um paradigma de estabelecimento, de tangenciamento da moral do rebanho, mas, ao mesmo tempo, como um subterfúgio essencializado para poder criar uma certa movimentação de poder mistificado, né, dentro de determinados grupos que compreendem essa utilização dentro do sentido essencializado como algo a ser, digamos assim, reverberado de uma maneira mais útil, né, dentro de um sentido utilitário político, né, dentro de uma posição que cria uma impossibilidade de destituição violadora daquelas determinadas oposições. Então, é o tipo de argumento perfeito, né, para, de alguma forma,
proferir esse discurso sobre natureza humana, sobre uma certa concepção de igualdade. Né? Você não pode me destituir desse lugar de poder, mesmo que eu te subjugue, porque somos iguais. Né? Somos iguais no sentido de promover um suposto respeito, né, que antes já foi dado um passo de uma apropriação, de um subjugar de outros corpos que estão determinados em locais de uma certa sociabilidade produzida sobre uma égide artificial, né, que enfraquece esses corpos, que coloca-os a uma disposição orgânico-histórica a partir de uma impossibilidade de potencialização e de um reinvestimento através da própria fraqueza como uma potencialidade criadora. Né? Então, é isso, né? Eu acho que dialoga bastante aqui com esse contexto. Se tem alguma coisa a comentar para a gente finalizar, e aí a gente retoma o 13 no próximo encontro. Não, não tenho não. Então é isso, pessoal. A gente encerra esse encontro por aqui. No próximo a gente começa pelo 13, retomando alguns aspectos que não foram citados aqui, né? A gente vai retomar alguns aspectos que são essenciais e já começa a leitura do 14. Valeu! Até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente e até mais.